Fala Dev, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Tricodando, seu canal referência de tecnologia e programação. Me chamo Reuel, sou programador e um entusiasta da tecnologia. E hoje estamos aqui na aula de número 7 do nosso mini curso de Python. Então, vem comigo e bora tricodar. O nosso laboratório tem como tema Colecionando Figurinhas e pede o seguinte: criar diferentes estruturas de dados para exibir uma coleção de figurinhas. As três estruturas que vamos trabalhar aqui é tuplas, listas e dicionários. Então, preste atenção e vamos lá. A primeira estrutura que eu vou definir, eu vou chamar aqui uma variável J1 para representar a nossa primeira figurinha, que vai ser de um jogador da seleção brasileira. E eu vou criar aqui a primeira tupla. Colocar aqui o nome do Alisson com a camisa de número 1, o nosso goleiro da seleção. E perceba o seguinte, as tuplas elas são representadas por parênteses, tá? Eu encapsulo o dado entre parênteses. E qual é a característica principal de uma tupla? Ela é imutável. Isso significa que os dados que estão aqui dentro não podem ser alterados. E isso garante aqui a integridade da informação, porque eu não queria que o meu jogador aqui, Alisson, tivesse aqui outro número de outra camisa. Isso não faria sentido nesse contexto. E agora vamos te apresentar a outra estrutura, que é a estrutura de lista. E ela vai armazenar outras figurinhas, incluindo o nosso jogador Alisson. Então, criando aqui uma variável chamada jogadores, definimos a nossa lista com um jogo de colchetes, tá legal? Diferente de tupla, que é com o jogo de parênteses. E aqui podemos, através das vírgulas, separar os nossos itens dentro dessa lista. O nosso primeiro item vai ser justamente o Alisson aqui. E para criar outros jogadores, podemos simplesmente colocar aqui novas tuplas. Por exemplo, o Neymar com a camisa 10 e o Coutinho com a camisa 11. E agora perceba que temos uma lista de tuplas. Temos 3 tuplas dentro dessa lista. Para verificar a quantidade de itens que você tem dentro de uma estrutura, você pode utilizar, por exemplo, a função len, que ela retorna a quantidade de itens que tem dentro da estrutura que você está querendo. No caso aqui eu vou colocar o nosso jogadores dentro da função len e colocar aqui a função print para exibir na tela. Isso deve retornar 3, porque temos 3 itens. Então, salvando aqui e executando no nosso terminal, perceba que foi retornado o número 3. Isso está correto porque temos 3 figurinhas aqui dentro dessa lista. Agora vamos criar uma outra coleção para carros, por exemplo. E vai seguir a mesma estrutura de jogadores. Agora perceba que temos 2 coleções de figurinhas, uma para jogadores e outra para carros, representados através das nossas listas que contêm tuplas. Legal? Agora vamos armazenar essas 2 coleções em outra estrutura, que vai ser uma estrutura um pouco mais complexa, mas ao mesmo tempo interessante, que são os dicionários. Então vou criar aqui uma variável chamada caixa, que é onde vamos guardar as nossas coleções de figurinhas. E um dicionário é representado através de um jogo de chaves. Através dessas chaves é que eu represento o meu dicionário. Então vamos colocar aqui as nossas 2 coleções, tanto de jogadores quanto de carros. O dicionário ele tem a vantagem de você personalizar e definir os seus índices e não seguir as mesmas regras de tuplas e listas, que contêm índices numéricos, de 0 até a quantidade de elementos. Ou seja, aqui nos dicionários podemos especificar os nossos índices através de textos, por exemplo. Isso fica um pouco mais amigável na hora de trabalhar com os valores dentro dos dicionários. Então vou atribuir aqui o primeiro índice, que vai se chamar jogadores. E perceba o seguinte, no lado esquerdo eu tenho a minha chave e no lado direito eu vou ter o meu valor. Para separar chave e valor, utilizamos 2 pontos. E do lado direito colocamos os valores. No nosso caso, já temos aqui jogadores, que é uma lista, e vamos colocar aqui desse lado de
de jogadores. Perceba que eu tenho de um lado a chave, chamada jogadores, e do lado direito, separado aqui por 2 pontos, os nossos valores, que é a nossa lista jogadores. Agora vamos anexar também mais outro índice, que é agora para guardar a lista de carros. E perceba também o seguinte, quando for separar um item do outro, lembre-se da vírgula no final. E aqui vamos ter a nossa variável carros. Agora temos o nosso dicionário com 2 coleções, tanto para jogadores quanto para carros. Vamos dar um print em caixa e ver o que é exibido na tela. Utilizando aqui o nosso prompt, foi exibido aqui a nossa coleção de jogadores e a nossa coleção de carros. Legal? Agora vamos brincar um pouco. Eu quero excluir esse primeiro item aqui dessa lista jogadores. Olha só como é fácil. Basta você utilizar a variável que você vai acessar, no caso jogadores, que é a nossa lista, e utilizando outra funçãozinha, uma função chamada pop, dentro dela podemos colocar o índice que queremos excluir. Por exemplo, eu quero excluir Alisson. Perceba que ele é o primeiro item da lista e o índice é de número 0. Então passamos aqui jogadores.pop 0. E ao adicionar aqui jogadores no dicionário, agora perceba que Alisson não vai mais fazer parte da minha coleção. Então vamos imprimir novamente a nossa caixa aqui na tela. Perceba que o Alisson não está mais, apenas Neymar, Coutinho. E os carros permanecem os 3. Agora vamos fazer uma última manipulação no dicionário, que é o seguinte: eu quero remover um item do dicionário. Eu posso utilizar da mesma forma que eu utilizei com lista, só que ao invés de passar um índice numérico, eu tenho que passar o índice que eu defini no meu dicionário, que no caso aqui vai ser jogadores, e isso é um texto. Então colocamos aqui caixa, que é a nossa variável que contém o dicionário, e colocamos .pop, o índice que queremos, no caso aqui jogadores. Então eu quero agora que a minha caixa de figurinhas tenha apenas a coleção de figurinhas de carros e não mais de jogadores. Vamos executar novamente no terminal e ver o que aparece. E está aqui. A nossa coleção tem apenas agora carros, com os 3 itens que definimos. Legal? Bem, esse foi o laboratório de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, faça comentário se surgiu alguma dúvida e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, até lá!